Esse vídeo é um compilado de exercícios que ninguém assiste. Espero que pelo menos ajude vocês a dormirem e bons sonhos. Salve, salve jovens! Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício sobre matrizes, que é bem simples, é um dos primeiros exercícios ali sobre matrizes, mas que muita gente se confunde. Que é só desenhar a matriz que é pedida, né? Uma matriz AIJ 2×3, tal que cada posição AIJ é dada pelo I mais J. A gente já vai ver o que isso significa bem certinho. Quem não me conhece, sou José, estudante e professor de matemática. Nesse canal eu te ajudo a melhorar e quem sabe gostar um pouquinho mais de matemática. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é essas posições A, I e J, né? Então uma matriz 2×3 ela tem duas linhas e três colunas. Então ela é desse tipo aqui, ó. Tem duas linhas, três colunas. Então a gente marca as posições como A, I e J. Então o A na posição I é linha, na posição J é coluna. Então, A na linha 1, coluna 1, A na linha 1, só que na coluna 2, e o A na linha 1, só que na coluna 3. Embaixo daí é a segunda linha, né? O A na segunda linha, na primeira coluna, na segunda linha, na segunda coluna, na segunda linha, terceira coluna. Então essa é uma matriz 2×3. O que a gente tem que fazer? Cada posição dessa é a soma desses índices. Então, a matriz A, ela vai ser uma matriz com duas linhas, né, e três colunas. Na posição A1, 1, a gente vai colocar o quê? 1 mais 1, 2. Então, na posição A1, 2, a gente coloca 1 mais 2. Na posição 1, 3, a gente coloca 1 mais 3. E embaixo, mesma coisa. Na posição 2, 1, a gente coloca 2 mais 1. Na posição 2, 2, 2 mais 2. Na posição 2, 3, 2 mais 3. Então, é só isso que o exercício pede. Da mesma forma, a gente vai tentar desenhar a matriz B, só que a B, ela é uma 2×2, então é um pouquinho mais simples, só que a expressão aqui é um pouquinho mais complicada. Então, a B é uma 2×2, eu vou desenhar aqui, né, só para A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Então, a gente vai ter que fazer essa expressãozinha aqui. Então, a primeira posição é 2 vezes o I, que é 1, 2 vezes 1, 2, menos o J, que é 1, então é 1. Na segunda, 2 vezes o I, que é 1, 2, menos o J, que é 2, então é 2 menos 2, que é 0. Na 2, 1 aqui, né? 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, essa é a matriz B. Bom, aqui eu fiz meio que de cabeça rapidinho, mas quem tem dificuldade podia fazer todas as continhas certinho, né? Ó, 2 vezes 1, menos o J, que é 1. Então, esse aqui dá 1. Aí fazia todas bem certinho e ia concluir que a matriz é essa aqui. Então esse é um exercício bem simples que os professores passam para ver se os alunos entenderam essa ideia de escrever a matriz com índices de primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, para ver se os alunos entendem o que significa linha e coluna e quais as posições da matriz. Então espero que tenham entendido, qualquer coisa comentem aí. Aqui no canal eu posto exercício de vários conteúdos de matemática. E se esse foi muito simples para vocês, exatamente agora vai aparecer outros um pouquinho mais complicados para desafiar vocês todos os dias aí. Então se gostarem dessa ideia, se inscrevam aí e ajudem o canal a crescer. Então é isso, valeu, falou! Salve jovens, nesse vídeo a gente vai resolver uma questãozinha de raiz que de certa forma vai exigir que a gente revise ali, que a gente relembre umas propriedades da potência, umas propriedades da raiz, e vocês vão ver que esse exercício é bem simplesinho aí no final das contas. Para quem não me conhece, sou José, estudante e professor de matemática. Nesse canal te ajuda a melhorar e quem sabe gostar um pouquinho mais de matemática. Então vamos lá, para começar ele a gente tem que lembrar umas propriedadezinhas da potência. Quem não lembra muito bem, quiser relembrar,
vai aparecer agora um videozinho que eu falo sobre essas propriedades. Mas aqui, de uma forma bem simples, raiz de 2 elevado a 6 elevado a 3, a gente pode multiplicar esse 6 por esse 3. Então, a gente vai ter raiz de 2 elevado a 18. Bom, uma outra propriedadezinha da raiz é que esse 18 pode entrar dentro da raiz. Então, no final das contas, o que a gente precisa fazer é tirar a raiz de 2 elevado a 18. E eu acho que é aqui que a maioria dos alunos, a maioria das pessoas se perde. Mas olha só, vocês lembram que a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número? Então a gente tem, por exemplo, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Então a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Conforme vocês avançam aí nos estudos, talvez vocês encontrem isso aqui, raiz quadrada de x ao quadrado. Isso aqui não é só o x, é o módulo de x. Mas eu já fiz um vídeo explicando isso aqui também, vai aparecer agora. Mas como a gente tem um número, não um x, então a gente sabe que a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Então nesse caso, vamos abrir um parênteses aqui e pensar se ao invés de 18 fosse um número menor, né? Então olha só, raiz de 2 ao quadrado a gente sabe que é o próprio 2. Se fosse raiz de 2 elevado a 4, por exemplo. Então, isso é a mesma coisa que raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, né? 2, porque aqui a gente mantém a base, somos expoentes. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, aqui a gente tem dois parzinhos iguais a esse, multiplicando. Se fosse somando, não ia dar para fazer o que a gente vai fazer. Então, a gente pode tirar um 2, pode tirar um outro 2. Então, isso aqui é 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, vamos aumentar. Se a gente tivesse 2 elevado a 6, então a gente tem raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, que é a mesma coisa. Aqui a gente consegue tirar de dentro da raiz 3, 2. A gente tem 3 raízes iguais a essa aqui. Então, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, aqui já dá meio que para perceber que o resultado é 2 elevado a metade do expoente. Ó, esse aqui foi 2 elevado a 2, que é a metade do 4. Esse aqui foi 2 elevado a 3, que é a metade do 6. Se a gente fizesse com 8, ia dar 2 elevado a 4. Com isso, a gente vai concluir aqui que a nossa resposta é 2 elevado a metade do 18, que é 9. Então, nossa resposta é 2 elevado a 9. Mas percebam que os números são sempre pares, né? Se a gente tiver um expoente ímpar, vai ficar desse jeito aqui. Por exemplo, 2 elevado a 7, a gente consegue abrir aqui em 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 1. Então, a gente consegue tirar 3 2 aqui de dentro, que é um 2 elevado a 3, e um 2 elevado a 1 aqui, ó, vai ficar presinho dentro da raiz, não tem o que fazer com ele. Então, quando for ímpar, sempre vai ficar alguém preso dentro da raiz ali, se a gente tentar pensar dessa forma, né? E por último, a gente só tá podendo fazer isso porque tá multiplicando. Vocês têm que tomar um cuidado muito grande com isso aqui, ó. 2 elevado a 2 mais 2 elevado a 2. Isso aqui não pode tirar ninguém aqui de dentro da raiz. Não é a mesma coisa que tirar um 2 aqui de dentro e tirar outro que nem a gente estava fazendo. Isso aqui é errado. Então, quando tiver um mais aqui, é outro esquema, a gente tem que se virar de outra forma. Beleza? Esse foi um vídeo bem simples, que a gente revisou algumas propriedades de raiz, algumas propriedades de potência aí, e viu uma forma mais intuitiva de a gente conseguir resolver um exercício com raiz para conseguir agilidade aí nas resoluções, né? Aqui no canal estou postando exercícios de vários conteúdos de matemática, desde mais simples até mais avançados. Quem se inscrever aqui vai ter sempre exercíciozinhos variados aí para se divertir todos os dias. Então é isso.
E a gente se vê nos próximos vídeos aí, resolvendo mais questões ou conversando um pouquinho sobre matemática. Valeu, falou! Salve jovens, no vídeo de hoje a gente vai resolver mais uma questãozinha de matemática básica. Dessa vez a gente vai ver que é bem simplesinho, é só a gente fazer uma manipulação ali para conseguir tirar essa raiz cúbica dos dois lados e conseguir resolver essa equaçãozinha aí. Para quem não me conhece, sou José, estudante e professor de matemática. Nesse canal te ajuda a melhorar, quem sabe gostar um pouquinho mais de matemática. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter ideia é que 27, o 27 que a gente tem aqui embaixo, ele é a mesma coisa que 3 ao cubo. Bom, mas isso aqui eu sei por já ter alguma familiaridade com essa matemática básica, mas como que a gente descobre se eu não soubesse? Bom, a gente vai tentar fatorar o 27. Lembra como é que fatora? Bota o 27 ali e vai dividindo por números primos. Por 2 não dá para dividir, então a gente tenta dividir por 3. Então 27 dividido por 3 é 9. Então a gente divide o 9 por 3 de novo. 9 dividido por 3 dá 3. Dividir por 3 de novo dá 1. Quando a gente chegar em 1, a gente vê quantos 3 a gente tem aqui. Então a gente tem 3 vezes 3 vezes 3, que é 3, ao cubo. Então 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. O que a gente faz? No lugar do 27, escreve 3 ao cubo. Por que é melhor escrever 3 ao cubo do que 27? Porque a gente tem um x ao cubo. Então agora, olha só, se a gente extrair a raiz cúbica dos dois lados, a gente faz assim: raiz cúbica de x ao cubo é igual a raiz cúbica de 1 sobre 3 ao cubo. Bom, raiz cúbica de x ao cubo é x, que é o que a gente quer achar. Raiz cúbica de 1, aqui a gente pode dividir em duas raízes cúbicas, ver a raiz cúbica do de cima, ver a raiz cúbica do de baixo. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 3 ao cubo é 3. Então nosso x é 1/3. E faz sentido, né? Se a gente pegar 1/3 e elevar ao cubo, que é o que a gente tinha ali, vai dar 1 sobre 27. Fez total sentido a nossa resposta. Se esse foi muito simples, exatamente agora vai aparecer outros dois um pouquinho mais difíceis que vão desafiar vocês aí cada dia mais. Então é isso, valeu, falou, até a próxima. Salve jovens, nesse vídeo a gente vai resolver um exercício bem simples, que é só determinar a equação de uma reta que passa pelos pontos A e B dados. Para quem não me conhece, sou José, estudante e professor de matemática. Nesse canal te ajuda a melhorar e quem sabe gostar um pouquinho mais de matemática. Então vamos lá, só lembrando, né, se é um assunto de geometria analítica, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Essa aqui é a equação da reta, e para a gente encontrar esse m aqui, a gente tem essa formulazinha aqui. Então, quem que é o y2 e o y1, né? Então, se a gente pegar o A como o primeiro ponto, então a gente vai falar que o primeiro cara aqui é x1 e o segundo cara aqui, y1. E o de baixo vai ser x2, y2. Então, a gente vai substituir aqui e tentar encontrar o m primeiro. Então, a gente tem que o m, y2 menos y1, x2 menos x1. y2 é 2. y1 é menos 2. Então, é 2 menos menos 2. 2 menos menos 2. Que é o menos da fórmula e o menos do y2 ali de cima. Dividido x2 menos x1. x2 é 5, menos o x1, que é menos 1. Resolvendo aqui, a gente tem 2 menos menos 2, é 2 mais 2, que é 4. E embaixo, 5 menos menos 1, é 5 mais 1, que é 6. A gente pode simplificar, fica 2
sobre 3. Então, nosso m é 2/3. Então, agora a gente vai jogar na fórmula da equação da reta. Bom, para jogar na fórmula, a gente escolhe um dos dois pontos. Tanto faz qual desses dois a gente escolher, vai dar certo. Vou escolher o A. Então, vai ser assim. O y2 a gente vai manter o y, e o y1 a gente substitui o ponto do A. Então, a gente vai ter y2 menos o y1 menos 2. Isso aqui é igual a m, só que o m a gente descobriu que é 2/3, que multiplica x2 menos x1. x2 continua x2, menos o x1, a gente substitui o cara de cima, que é menos 1. Isso porque a gente está fazendo com o ponto A. Então agora é só reorganizar essa continha até virar uma equação um pouquinho mais amigável, né? A gente tem y2 mais 2 é igual a 2/3 x2 mais 1. Bom, aqui a gente pode passar o 3 que está dividindo, multiplicando. Então a gente vai ter 3y2 mais 6. Que o 3 aqui multiplica todo mundo, né? E isso é igual a 2. O 2 aqui vai distribuir também. x2 mais 2 vezes 1, 2. Bom, então agora vamos botar todo mundo para um lado só e igualar a 0, né? Então a gente vai ter tipo assim, que 0 é igual a 2x2 mais 2 menos 6 menos 3y2. Então, reorganizando, a gente vai ter 2x2 menos 4 menos 3y2. Mas a gente gosta de deixar as letrinhas perto, né? Então, 2x2 menos 3y2 menos 4. Então, essa aqui é a equação da reta que passa pelos dois pontos que a gente queria ali em cima. Bom, esse foi um exercício bem simples de geometria analítica. Aqui no canal eu sempre resolvo exercícios de vários conteúdos da matemática. Então, se curtiram essa ideia ou se o exercício ajudou vocês aí de alguma forma, considere se inscrever aí e ajudar o canal a crescer um pouquinho. Se esse exercício foi muito simples, exatamente agora vai aparecer um outro que com certeza vai desafiar um pouquinho mais. Então é isso, valeu, falou, até a próxima. Salve, salve jovens! Nesse vídeo a gente vai resolver mais uma questãozinha de matemática básica. Num primeiro olhar assim para ela parece que é difícil, mas não é tão difícil assim, a gente vai ver a resolução. Quem não me conhece, eu sou José, estudante e professor de matemática. Nesse canal te ajuda a melhorar e quem sabe gostar um pouquinho mais de matemática. Então a ideia para a gente resolver uma questão quando as potências são frações é transformar tudo em raiz. Então olha só, a gente tem que lembrar quando o expoente é uma fração, então a gente consegue transformar em raiz dessa forma. O cara que está embaixo da fração aqui é o cara que está fora da raiz. Quem está por baixo está por fora da raiz. O cara que está em cima da fração, ele está dentro da raiz, sendo o expoente do A. Então a gente tem 8 elevado a 2/3, é uma raiz de 8. Só que é uma raiz o quê? Uma raiz cúbica, quem está por baixo aqui está fora, quem está por cima, então uma raiz cúbica de 8 ao quadrado. 9 elevado a 0,5 é, na verdade, a mesma coisa que 9 elevado a meio. Então, a gente pode escrever também o 9 elevado a meio como raiz quadrada de 9. O cara que está por baixo é um 2, quando é o 2 a gente não coloca. E aqui, 9 elevado a 1. 8 ao quadrado é 64. A gente vai ter que descobrir a raiz cúbica de 64. Mais a raiz de 9, que a gente conhece, que é 3.
Então, o problema aqui vai ser descobrir a raiz cúbica de 64. Bom, a ideia é fatorar o 64, né? 64 começa dividido por 2, dá 32, vai dividindo até chegar em 1. Dividir por 2 de novo dá 16, dividir por 2 de novo dá 8, por 2 de novo dá 4, por 2 de novo dá 2, mais uma vez por 2 dá 1. Opa, até tinha que subir aqui. Então a gente tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6, 2, ou seja, 2 elevado a 6. Então olha só, deixa eu ver se está subindo um pouquinho. Então a gente tem raiz cúbica de 2 elevado a 6 mais 3. Só que olha só, a cada 3, 2 elevado a 3, a gente consegue tirar um 2. Como assim? Então a ideia é encontrar 2 elevado a 3, porque cada vez que a gente tiver um 2 elevado a 3, a gente consegue meio que fazer aquele esquema de cancelar o expoente com a raiz, né? Então a gente tem 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, que é a mesma coisa que o 2 elevado a 6 que a gente tinha aqui, né? Isso mais 3. Então aqui a gente consegue tirar um 2, aqui a gente tira outro 2, então a gente tirou um 2 elevado a 2 mais 3, que é a mesma coisa que 4 mais 3, que é a mesma coisa que 7. Essa é a nossa resposta. Comentem aí se acharam tranquilinho de resolver essa. Se foi muito fácil, agora vai aparecer outros dois um pouquinho mais difícil para desafiar vocês aí cada vez mais. Então é isso, valeu, falou, até os próximos vídeos. Salve jovens, nesse vídeo a gente vai resolver uma questão bem simples de limites, mas que precisa lembrar ali de algumas simplificações da matemática básica. Para quem não me conhece, sou José, estudante e professor de matemática. Nesse canal te ajuda a melhorar e quem sabe gostar um pouquinho mais de matemática. Vamos lá, nas primeiras aulas de cálculo ali, a gente vê que alguns limites é só substituir o x na expressão e está resolvido. Mas algumas, quando a gente tenta substituir, dá algum tipo de merda. Por exemplo, se a gente tentar substituir aqui, fica 3 menos 3 que dá 0. Não pode ter 0 no denominador. Então o macete para resolver essa questão é lembrar dessa propriedade aqui da matemática básica. Que a menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b. Porque a gente consegue abrir o cara de cima em duas que nem está aqui embaixo. Então vamos tentar fazer isso. Então olha só, antes de aplicar o limite, vamos simplificar ela aqui, né? Para ver se a gente consegue uma coisa mais amigável. Então a gente pode escrever assim, x ao quadrado menos o 9 é 3 ao quadrado, não é? Então a gente pode escrever dessa forma, vai ficar melhor. E aí cai nessa forma aqui, né? A ao quadrado menos b ao quadrado. O a é o x, o b é o 3. Então a gente pode escrever isso como x menos 3 vezes x mais 3. Tudo isso dividido por x menos 3. Aí olha só, aqui a gente pode tome, a gente pode cancelar. Então a gente ficou só com o x mais 3. Então x mais 3 é uma simplificação dessa expressão. Então agora a gente tenta aplicar o limite em x mais 3. Então limite com x tendendo a 3 de x mais 3. Então aqui a gente pode só substituir no lugar do x por 3, então fica 3 mais 3, que é 6. Então é isso, esse foi só um exercíciozinho para lembrar dessa propriedade e ver como ela é importante para resolver alguns exercícios de cálculo. No próximo vídeo eu vou resolver um pouquinho mais difícil que esse, que precisa da mesma propriedade, só que de uma forma um pouquinho mais complexa. Se curtiram esse vídeo, se inscreve aí para me ajudar um pouquinho. E exatamente agora vai aparecer outros dois para vocês se desafiarem aí um pouquinho mais. Então é isso, valeu, falou, até a próxima. Salve, salve galera, nesse exercício a gente vai resolver mais um exercício de limites que não dá só para substituir o x aqui na expressão e resolver. Porque se substituir vai dar 0 embaixo e aí deu merda, né?
Para quem não me conhece, eu sou José, estudante e professor de matemática. Nesse canal te ajuda a melhorar e quem sabe gostar um pouquinho mais de matemática. Então vamos lá. Para resolver esse exercício, o macete a lembrar dessa propriedade aqui, que a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b. E a gente vai usar uma outra malandragem ali da matemática que vai ser útil e a gente vai ver aí no decorrer da resolução. Então, primeiramente, para a gente conseguir usar isso aqui, a gente vai ter que multiplicar essa expressão pelo conjugado. Então, vamos primeiro simplificar aqui, né? O que seria multiplicar pelo conjugado? É multiplicar em cima e embaixo por esse aqui com o sinal trocado. Então, olha só, vai multiplicar raiz de x mais 3 dividido por raiz de x mais 3. Vejam que isso aqui é a mesma coisa em cima e embaixo, então é a mesma coisa que multiplicar por 1. Então não está alterando em nada na conta que a gente está fazendo, mas vai ser muito útil, porque agora a gente consegue enxergar esse caso aqui, ó, aqui em cima. Vamos ver como. Olha só, a gente tem a menos b vezes a mais b. Então isso aqui é raiz de x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então a gente foi daqui para cá. E aí embaixo a gente divide ali pela mesma coisa. Só que vamos colocar um x em evidência aqui para ficar mais bonitinho, né? Então x menos 9. E aí o outro ali a gente só copia. Então olha só, raiz de x ao quadrado é módulo de x. Se o professor de vocês encrencar com um módulo aí, coloquem um módulo. Mas como a gente sabe aqui que o limite vai ser aplicado no cara positivo, eu já vou andar sem o módulo, tá? Vou tirar a raiz direto. Então vai ser, ainda estou só simplificando, tá? X menos 9 dividido por tudo que tá ali, né? X menos 9 raiz de x mais 3. Só que olha só, x menos 9 em cima, x menos 9 embaixo, né? Fazer então um parênteses para ficar bonito. A gente pode cortar. Então isso aqui é 1 sobre x que multiplica que está aqui embaixo, né? Então x raiz de x mais x que multiplica 3, 3x. Então essa aqui é uma simplificação boa para essa que a gente tinha. Então só para finalizar, vamos aplicar o limite nessa aqui que a gente encontrou. A gente tem limite com x tendendo a 9 de 1 sobre x raiz de x mais 3x. Então colocando um 9 aqui onde tem x, então a gente vai ter 1 sobre 9 vezes raiz de 3 que é 9, né? Vezes raiz de 9 que é 3, mais 3 vezes 9. Então a gente tem 1 sobre 54 como valor do limite que a gente queria encontrar. Então esse foi um exercício um pouquinho mais complexo, porque além de precisar dessa propriedade, a gente precisou um macete de multiplicar pelo conjugado ali, né? Esse é um macete que é muito usado para resolver problema de limite, e vocês têm que tentar perceber quando que é a hora de usar esse macete de multiplicar pelo conjugado, né? A gente percebeu aqui que se a gente multiplicasse pelo conjugado dessa, aparecia essa aqui. Então tem que tentar enxergar esse tipo de coisa. Não é simples, mas praticando a gente consegue cada vez ir melhorando. Então é isso, se curtiram esse vídeo, não se esquece de se inscrever. E agora vai aparecer outros dois para desafiarem vocês um pouquinho mais aí também. É isso, valeu, falou, até a próxima. Salve, salve jovens, nesse vídeo a gente vai resolver uma questãozinha que é uma equação modular. Módulo aí que costuma pegar bastante gente de jeito, mas essa aqui vai ser bem simplesinha, só pra gente ir aquecendo aí pros próximos vídeos. Pra quem não me conhece, eu sou José, estudante e professor de matemática. Nesse canal te ajuda a melhorar e quem sabe gostar um pouquinho mais de matemática. Então vamos lá, o que a gente precisa se perguntar
para resolver essa questão. A gente precisa se perguntar quando que o que está aqui dentro vai dar 12. Então, a gente sabe que o módulo de 12 é 12. E o módulo de menos 12 também é 12. Então, assim, se 5x menos 3 for 12, o módulo de 12 dá 12. Mas, se 5x menos 3 for menos 12, o módulo de menos 12 também vai satisfazer. Então, a gente vai resolver isso aqui de duas formas. Igualando a 12 e depois igualando a menos 12. Então, vamos lá, bem simplesinho. Primeiro, a gente vai igualar a 12. 5x menos 3 igual a 12. Então, 5x é igual a 12 mais 3. Passei para cá com o sinal trocado. 5x é igual a 15. X é igual a 15 dividido por 5, que é 3. Então, essa é uma resposta, quando 5x menos 3 é 12. Então, agora a gente vai ver o que acontece se 5x menos 3 for igual a menos 12. Porque isso aqui está dentro do módulo, né? Então, 5x é igual a menos 12 mais 3. 5x é igual a menos 9. X é igual a menos 9 sobre 5. Então, as soluções do nosso problema são duas, 3 e menos 9 sobre 5. Então é isso, essa foi só uma equaçãozinha de módulo das bem simples para vocês irem se adaptando com o módulo. Nos próximos vídeos eu vou fazer mais algumas de módulo e aqui no canal estou postando vídeo de vários conteúdos de matemática, sempre exercícios que vai dos mais simples até alguns mais avançados. Se curtiram essa ideia, se inscrevam aí e ajudem o canal a crescer um pouquinho mais, recebendo exercícios diários aí de matemática, de vários conteúdos de matemática. Então é isso, agora vai aparecer outros dois aí para vocês se desafiarem. Então, até a próxima. Salve, salve jovens! Nesse vídeo a gente vai resolver mais uma equaçãozinha com um módulo. Dessa vez tem módulo dos dois lados da igualdade. Essa começa a ficar um pouquinho mais complicada, chatinha, um pouquinho trabalhosa, mas as continhas são bem simples. Então é só a gente saber as regras do jogo e tudo vai ser bem tranquilo. Para quem não me conhece, sou José, estudante e professor de matemática. Nesse canal te ajuda a melhorar, quem sabe gostar um pouquinho mais de matemática. Então vamos lá. Para resolver qualquer questão de módulo, a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça a definição de módulo. O módulo de x é x se o x for maior que zero, menos x se o x for menor que zero. Então assim, a gente tem duas expressões nesse módulo e duas expressões nesse módulo, que é a positiva e a negativa, né? Então a gente meio que tem que fazer todo mundo com todo mundo. Então vou pegar aqui a parte positiva, 2x menos 3, e eu vou igualar as duas partes do cara do outro lado. Eu vou ter que fazer com o 7x menos 5, e eu vou ter que fazer com o menos 7x mais 5. E eu também teria que fazer o negar esse com todo mundo desse. Então, menos 2x mais 3 igual, aí eu teria que fazer com todo mundo daqui tá ali dentro também. 7x menos 5 menos 7x mais 5. Então a gente teria que fazer essas quatro contas para ver aí os possíveis resultados. Então vamos fazer essa aqui primeiro. Vamos fazer 2x menos 3 igual a 7x menos 5. Então coloco o que tem letra para um lado, o que não tem letra para o outro, aquela coisa de sempre, né? Então menos 3 mais 5 é igual a 7x menos 2x. Então aqui fica 2 igual
a 5x. Então, 2 sobre 5 é o primeiro x que a gente está procurando. Agora vamos fazer esse com o de baixo, né? 2x menos 3 igual menos 7x mais 5. De novo, boto aqui, tem letra para um lado, 2x mais 7x é igual a 5 mais 3. Aqui dá 9x, aqui dá 8. Então, a resposta é 8 sobre 9. Então, desse lado aqui, a gente achou duas respostas. Agora, a gente teria que resolver essa aqui para achar mais duas respostas. Mas se vocês fizerem, vou deixar de tarefa, se vocês quiserem verificar, as respostas vão ser as mesmas. Então, a pergunta que eu vou deixar para vocês é o seguinte: nesse caso, as duas respostas dessa expressão e as duas respostas dessa expressão são as mesmas. Será que sempre vai ser as mesmas? Para qualquer problema desse tipo, será que sempre vai ser as mesmas? Então, tentem justificar se sempre vai ser as mesmas. Se não for, tenta procurar um contra-exemplo. Algum exemplo que a gente tenha 4 respostas diferentes. Comentem aí o que vocês acham sobre isso. Aqui no canal eu sempre posto exercícios de matemática, de vários conteúdos. Então não se esqueçam de se inscrever aí se vocês curtirem ter sempre exercícios diferentes de matemática aparecendo aí no YouTube de vocês. Então é isso, valeu, falou, até a próxima. Salve, jovens! Hoje a gente vai resolver mais uma questãozinha envolvendo potência. E de novo, a gente só precisa conhecer, lembrar algumas propriedades da potência e fazer algumas continhas. Bom, a gente pode escrever 44 elevado a 22 vezes 44 elevado a 22. E isso que nos garante é essa propriedade aqui. A elevado a n vezes a elevado a m é a mesma coisa que a elevado a n mais m. Então, aqui a gente mantém a base, soma os caras que está em cima e volta para o 44 elevado a 44. Beleza, continuando. 22 elevado a 22. Bom, um desses 44, a gente pode transformar ele num 22. Como? 2 vezes 22. 2 vezes 22 é 44, certo? Isso elevado a 22. Aí repete o resto, para não se perder. 22 elevado a 22. Bom, agora a gente tem uma propriedade que garante a distributiva desse 22 aqui. Vai ficar 2 elevado a 22 vezes 22 elevado a 22. Por causa dessa propriedade aqui. Então, vamos lá. A gente vai ter 2 elevado a 22 vezes 22 elevado a 22 vezes 44 elevado a 22 dividido por 22 elevado a 22. Vamos subir um pouquinho aqui. Esse 22 aqui a gente pode cancelar com o que está em cima. Então, a gente tem 2 elevado a 22 vezes 44 elevado a 22. Bom, mas percebam que os dois têm o mesmo expoente. Então, a gente pode usar essa propriedade aqui de trás para frente. Então, a gente pode falar 2 vezes 44 elevado a 22. E aí, para finalizar, a gente resolve o que está dentro do parênteses. 88 elevado a 22 é a nossa melhor resposta. Então é isso, espero que tenham gostado demais desse vídeo. Aqui no canal tem muitos outros vídeos resolvendo continhas mais fáceis, mais simples. Tem até algumas demonstrações. E eu vou estar sempre fazendo mais. Então, se curtiu, se inscreve aqui para me ajudar um pouquinho. E também para ir se desafiando diariamente. Então é isso. Valeu, falou. Até a próxima. So that's me. Bring time to the
Salve jovens! Nesse vídeo a gente vai tentar resolver essa questãozinha 10 elevado a 20 dividido por 20 elevado a 10. Basicamente, para a gente resolver essa questãozinha, é só lembrar algumas propriedades da potência e fazer algumas continhas. Então vamos lá, a primeira propriedade que a gente vai lembrar é essa aqui. A elevado a n vezes A elevado a m é igual a elevado a n mais m, que é o que a gente vai fazer aqui com esse 10. Que a gente vai fazer o caminho inverso, né? Então, a gente vai fazer assim, 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a 10. É a mesma coisa que 10 elevado a 20. Embaixo, a partir desse 20 aí, a gente vai tentar transformar ele num 10 para cortar com alguma coisa que está em cima. Então, vocês concordam comigo que 20 é igual a 2 vezes 10? Então, 2 vezes 10 elevado a 10. Agora, outra propriedade que a gente tem que lembrar. A vezes B elevado a N é igual a elevado a N vezes B elevado a N. Ele faz uma distributiva aqui, né? Então, é isso que a gente vai fazer com o que está ali embaixo. Então, em cima a gente vai manter igual por enquanto. 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a 10. E embaixo fica 2 elevado a 10 vezes 10 elevado a 10. Então, percebam que 10 elevado a 10 dividido por 10 elevado a 10, a gente pode cancelar. Então, agora a gente vai tentar fazer aparecer um 2 no lugar desse 10 que está ali em cima. Então, vocês concordam que 10 é igual a 2 vezes 5? E isso está elevado a 10? 2 vezes 5 elevado a 10, 2 elevado a 10. Então, vou fazer aqui em cima. Então, aqui em cima eu vou usar essa mesma propriedade que a gente já usou, que é a distributiva. Vou distribuir aqui 2 elevado a 10 vezes 5 elevado a 10, dividido por 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 10, a gente pode cancelar. E a nossa resposta é 5 elevado a 10. Então é isso, gostaram desse vídeo? Aqui no canal tem muitos outros parecidos, exercícios mais simples, mais complexos, de diversos assuntos da matemática. Eu vou estar sempre postando mais. Então, se curtiu, não se esquece de se inscrever e agora vai aparecer outros 2 para vocês assistirem. É isso, valeu, falou, até a próxima. Salve jovens, nesse vídeo a gente vai resolver uma questão que caiu no concurso do Banco do Brasil de 2018. É uma questão que na hora que a gente olha para ela a gente acha que ela é difícil, depois que a gente começa a pensar um pouquinho a gente confirma que ela é realmente muito difícil. Brincadeiras à parte, o fácil e o difícil é relativo do quanto tu estuda, quanto mais tu estudar, mais fácil uma questão dessa vai ficar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou José, estudante e professor de matemática. Nesse canal te ajuda a melhorar e quem sabe gostar um pouquinho mais de matemática. Sem mais enrolação, vamos resolver essa questão. Essa questão a gente consegue perceber que é uma progressão geométrica. Hoje, a gente não precisa pensar muito em como resolver isso. Matemáticos já pensaram em como que se resolve isso e entregaram algumas fórmulas. E a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita é a seguinte. S de x é igual a 1 dividido por 1 menos a razão. Vamos identificar cada um desses caras. Então, o nosso A1 é o primeiro termo. 2 elevado a menos x. Então, 2 elevado a menos x. 1 é 1, né? Menos a razão. A razão a gente descobre dividindo um termo pelo termo anterior. Então, se eu dividir 4 elevado a menos x por 2 elevado a menos x, eu descubro a razão, mas é exatamente 2 elevado a menos x também. E o exercício quer que a gente descubra o x quando a soma desses termos valer 1/4. Daqui para frente é matemática básica. Eu vou fazer o seguinte, vou passar todo o termo de baixo aqui que está dividindo para o lado de lá multiplicando. Então vai ser assim, 2 elevado a menos x igual a 1/4, que multiplica 1 menos 2 elevado a menos x.
Vamos começar a escrever as coisas um pouco diferente agora. 2 elevado a menos x é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a x. Vamos começar a trabalhar sem esse menos aqui no x, que vai facilitar um pouco, eu acho. Vamos lá. 1/4 vezes 1, aqui eu faço chuveirinho, né? 1/4 vezes 1 dá 1/4. Vamos fazer aqui no cantinho o seguinte. 1/4 vezes 1 sobre 2 elevado a x. Isso aqui a gente pode escrever da seguinte forma. O 4 como 2 ao quadrado. Então, é tipo assim. 1 sobre 2 ao quadrado vezes 1 sobre 2 elevado a x. Aqui, bases iguais, a gente soma os expoentes. Então, o resultado disso aqui é 1 sobre 2, aí soma em cima, elevado a 2 mais x. Menos 1 sobre 2 elevado a 2 mais x. Seguindo aqui, eu vou passar esse por outro lado com sinal de mais. 1 sobre 2 elevado a x, está menos aí mais. 1 sobre 2 elevado a 2 mais x. Isso tudo é igual a 1/4. O denominador comum que eu vou tirar daqui desses dois é o produto dos dois. Então, mantém a base, somos expoentes. Então, aqui embaixo é 2 elevado a x mais x, 2x, mais 2. E aí, a gente usa a regrinha lá da soma de fração, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, a gente tem 2 elevado a 2x mais 2, dividido por 2 elevado a x. Mantém a base e subtrai os expoentes. Então, aqui fica 2 elevado a x mais 2. 2 elevado a x mais 2. Então, aqui divide pelo de baixo. 2 elevado a 2x dividido por 2 elevado a 2 mais x. Subtrai aqui os expoentes. 2x menos x dá x. 2 menos 2 dá 2. Então, aqui ficou 2 elevado a x. Tudo isso é igual a 1/4. No próximo passo, a gente percorre o caminho inverso da potência aqui. Então, 2 elevado a x mais 2 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. É o que está aqui, né? Mais 2 elevado a x. Embaixo a mesma coisa, 2 elevado a x mais 2 é 2 elevado a 2x vezes 2 elevado a 2. Mantém a base, somos expoente, é o que está ali em cima. Isso é igual a 1/4. Então, aqui a gente coloca 2 elevado a x em evidência. Aqui fica 4 mais 1. Se eu multiplicar isso aqui, eu volto para o que está aqui em cima. Dividido por 2 elevado a 2x vezes 4. Isso é igual a 1/4. Arrumando melhor isso, a gente tem 2 elevado a x vezes 5, dividido por 2 elevado a 2x vezes 4. Isso é igual a 1/4. Aqui a gente pode escrever um pouquinho melhor da seguinte forma. 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 2x vezes 5/4. Isso é igual a 1/4. Aqui eu vou começar fazendo essa divisão. Mantém a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a x menos 2x, menos x. Esse cara aqui está multiplicando, vou passar dividindo. Só que passar uma fração dividindo é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso da fração. Então, quem está embaixo fica em cima, quem está em cima fica embaixo. Então, a gente tem que 2 elevado a menos x é igual a, aqui corta, 1 sobre 5. Estamos quase acabando agora. 2 elevado a menos x é 1 sobre 2 elevado a x. Isso é igual a 1 sobre 5. Como a gente quer descobrir o valor de x, e em cima os valores são iguais, então os valores de baixo também têm que ser iguais. Então, 2 elevado a x é igual a 5. E aí, para descobrir o valor de x, a gente aplica log na base 2 dos dois lados. Então, fica log de 2 elevado a x na base 2 é igual a log de 5 na base 2. Aqui, por uma propriedade do log, o x vem aqui para frente multiplicando, então fica assim, x log de 2 na base 2 é igual a log de 5 na base 2. Log de 2 na base 2 é 1. X vezes 1 é x. Então, x é igual a log de 5 na base 2. No mais, só nos resta torcer para isso estar nas alternativas.
Vamos subir lá em cima para ver se tá. E a alternativa tá aqui, ó. É a letra B. Log de 5 na base 2 é a nossa resposta. Então é isso, confesso que essa não é uma questão muito simples, mas é um tipo de questão aí que os concurseiros precisam estar preparados para resolver. Espero que tenham gostado da minha resolução. Se vocês resolveriam de uma forma diferente, comentem aqui. E se vocês acham que o trabalho de resolver essa questão aqui na internet vale a inscriçãozinha de vocês, aperta no botãozinho vermelho aí, me ajuda um pouquinho. Se vocês acharam muito fácil, exatamente agora vai aparecer outros 2 problemas que com certeza vão desafiar vocês um pouquinho mais. Então é isso, valeu, falou, até a próxima. Salve jovens, nesse vídeo a gente vai resolver mais um probleminha desses na pegada das Olimpíadas de Matemática. No caso é só resolver essa equação que está aí na tela, ou seja, é só encontrar quanto que vale esse x aí. Para quem não me conhece, eu sou José, sou estudante e professor de matemática e nesse canal te ajudo a melhorar e quem sabe gostar um pouquinho mais de matemática. Então vamos lá, quem quiser tentar resolver, pausa o vídeo e tenta resolver, que a gente já vai começar. Bom, então eu vou começar usando uma estratégia que talvez não seja muito comum para vocês, que é o seguinte: eu vou pegar a raiz cúbica de x e vou chamar ela de a. E eu vou pegar a raiz cúbica de 1 menos x e vou chamar de b. Para a gente não precisar ficar escrevendo toda hora raiz cúbica de x e raiz cúbica de 1 menos x. Então, de uma certa forma, isso aqui facilita visualmente as nossas contas. Então, a gente vai ter o seguinte: a mais b é igual a 3 meios. Porque a é a raiz cúbica de x e b é a raiz cúbica de 1 menos x. Então, é o que a gente tem aqui em cima. Aí, é o seguinte, como isso aqui está numa raiz cúbica, vocês concordam que a ao cubo é a mesma coisa que esse x? Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos elevar ambos os lados da igualdade aqui ao cubo. Então, vai ficar assim: a mais b eu vou levar ao cubo e 3 meios eu vou levar ao cubo também. Aí aqui a gente tem que saber fazer essa expansão, a mais b ao cubo. Isso aqui é a mais b vezes a mais b vezes a mais b. Isso aqui, para não fazer forçadamente na mão, eu consigo lembrar do triângulo de Pascal. Mas não tem problema se vocês não lembram isso aqui. Faz na mão a mais b vezes a mais b vezes a mais b. Triângulo de Pascal, coloco a linha dele aqui. Então, a ao cubo, a quadrado, a vem de trás para frente, b ao cubo, b quadrado, b. Aqui está tudo somando. Então, a mais b ao cubo é isso aqui que eu escrevi. E isso aqui é igual a 27 sobre 8. Que o cubo aqui distribui para o 3, distribui para o 2. Agora eu vou reorganizar isso aqui para aparecer uma coisa interessante para a gente. Vou botar o a ao cubo, que é 1 vezes a, mais o b ao cubo, que é 1 vezes b. Só coloquei ele para frente. Então, esses dois termos aqui eu vou colocar para trás. 3a quadrado b mais 3a b quadrado. Isso aqui é igual a 27 sobre 8. Aqui eu vou rearrumar mais um pouquinho ainda. A ao cubo mais b ao cubo continua ali quietinho. Eu vou arrumar colocando 3ab em evidência. Colocando 3ab em evidência, aqui sobra um a, porque aqui tem um a quadrado. E aqui sobra um b, porque aqui tem um b quadrado. Se eu multiplicar esses dois, eu volto para esses dois termos de cima. Isso é igual a 27 sobre 8. Só que vejam só, a mais b, olhando lá em cima, a mais b é 3 meios. Então, a gente vai ter assim, a ao cubo mais b ao cubo mais 3ab vezes, como a mais b é 3 meios, 3 meios. Aqui a gente já pode multiplicar o 3 pelo 3 e dá 9. Eu já vou colocar aqui então, tá? Eu já vou colocar 9 sobre 2 aqui. Isso é igual a 27 sobre 8. Então, como a gente já tinha visto lá em cima, a ao cubo é x.
E b ao cubo é 1 menos x. E se eu fizer a ao cubo mais b ao cubo, é como se eu fizesse assim. X mais 1 menos x. Então, x menos x deu 0, então isso aqui dá 1. Então, a ao cubo mais b ao cubo, que é o que a gente tem aqui, o resultado disso aqui é 1. O resultado disso aqui é 1 mais 9ab sobre 2 igual a 27 sobre 8. Vamos fazer uma manipulação aqui, colocar o 1 para o outro lado, então vai ficar assim, 9,5 vezes AB igual a 27 sobre 8 menos 1. Esse 1 aqui foi para lá com o sinal de menos. Então, 9 meios AB. Aí eu faço essa soma de fração aqui, vai ficar 19 sobre 8. E esse 9 meios que está multiplicando passa dividindo. Uma fração dividindo a outra, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A vezes B, fazendo essa continha aqui, é 19 sobre 36. Bom, estamos caminhando para onde? Para que esse A vezes B vai ser útil? Vou mandar para o ladinho aqui agora. Bom, agora a gente vai tentar relacionar essas duas equações. A mais B igual a 3 meios. Então, vamos escrever aqui. A mais B igual a 3 meios. E a outra que a gente tinha era A vezes B é igual a 19 sobre 36. E a gente vai tentar fazer um sistema para descobrir ou A ou B. Então, vamos começar tentando resolver esse sisteminha aqui do lado. Eu vou fazer o seguinte. Isolar o B nessa equação aqui. Eu vou dizer que o B é igual a 3 meios menos o A. Só passei o A para cá e isolei o B. E na equação de baixo, onde tem o B, eu vou colocar 3 meios menos o A. Então, vai ficar assim. O nosso A multiplica 3 meios menos o A. E isso é igual a 19 sobre 36. Rearrumando isso aqui, a gente vai ter. O A vai multiplicar os dois aqui, né? Então, vai ficar 3 meios vezes A menos A vezes A quadrado. Esse 19 sobre 36, eu vou passar para o lado de cá com o sinal de menos. Menos 19 sobre 36. Isso tudo é igual a zero. Vou dar só mais uma ajeitadinha. Eu vou falar assim que menos A quadrado mais 3 meios vezes o A menos 19 sobre 36 é igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Então, vamos tentar usar Bhaskara. Usando Bhaskara, vamos primeiro tentar calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado é 3 meios ao quadrado, 9 sobre 4, menos 4, vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 19 sobre 36. É tudo multiplicação, então vou dividir esse 4 e o 36 por 4. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 9. Então, isso aqui tudo se resume a 19 sobre 9. E aí a gente faz essa soma de fração e descobre que o nosso delta é 5 sobre 36. E aí, por fim, a gente vai tentar resolver a nossa equação do segundo grau, que é assim. Então, lembre que a gente está trabalhando com a variável a, então é assim, a é igual menos o b da Bhaskara, não é o nosso b lá, né? O b da Bhaskara aqui é 3 meios, então esse aqui é menos 3 meios, mais ou menos a raiz do delta. Quem é o delta? 5 sobre 36. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, só que o nosso a do Bhaskara, né? Aqui no a do Bhaskara é menos 1. Esse aqui é 2 vezes menos 1, que fica menos 2. Diminuir um pouco para ter mais espaço, então a gente vai ter assim que o nosso a, aqui eu vou só rearrumar, tá? Menos 3 meios
mais ou menos, aqui eu vou colocar assim, raiz de 5 sobre 6. Porque aqui a gente divide em duas raízes, a raiz de 36 é 6. Tudo isso dividido por menos 2. Vamos resolver isso aqui em cima. Então, fazendo essa soma de fração aqui de cima, ó, a gente vai ter o seguinte. O MMC aqui deu 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar menos 9. Mais ou menos, 6 dividido por 6 dá 1. Vezes raiz de 5, raiz de 5. Esse aqui é o nosso A. E isso aqui ainda está dividido por menos 2, né? Só que isso aqui dividido por menos 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2, mantém o de cima, né? Então vai ficar assim, menos 9, mais ou menos raiz de 5 sobre 6 vezes 1/2. Menos, né? Ou seja, o nosso A é menos 9, mais ou menos raiz de 5. Tudo isso, 6 vezes 2, dividido por 12. Aqui esse menos mudaria o sinal de todo mundo aqui de cima, mas o mais e o menos só vai inverter, não faz diferença. Só que esse 9 aqui vai ficar positivo, então não faz diferença ter esse menos aqui na frente. Aí beleza, então vamos lembrar lá de cima que o nosso x é igual a A ao cubo. A gente descobriu o valor de A. Então, se a gente elevar isso aqui ao cubo, a gente tem o valor de x. Então, nosso x é 9 mais ou menos raiz de 5 sobre 12 elevado ao cubo. Bom, eu já fico muito satisfeito com essa resposta. A gente achou o valor de x, era o que a gente queria desde o começo. Só que quem quiser ser um pouquinho mais crítico e quiser resolver essa expressão elevada ao cubo, pode resolver aqui. Eu acho que não tem necessidade, a gente conseguiu isolar o x, então a equação está resolvida. Então é isso, confesso que essa questão é um pouquinho mais trabalhosa, mas de fato ela é mais difícil por ser uma questão na pegada das Olimpíadas de Matemática. Então, para quem quer treinar para a Olimpíada de Matemática, aqui vocês aprenderam uma técnica nova, que é a de substituição. Quando tiver uma coisa muito feia, substitui por uma coisa mais bonita e vê se o problema fica um pouco mais fácil de resolver. Só que no final, vocês têm que lembrar que vocês não estão procurando o valor do A, vocês estão procurando o valor de x. Então, essa substituição tem que voltar para a variável original. E de resto é matemática básica que quem quer treinar para as Olimpíadas tem que ter bem afiadinho todas essas continhas. Espero que eu não tenha errado nada também, porque é bem fácil da gente se perder. Quem curtiu o vídeo e não é inscrito, se inscreve, que toda sexta eu tenho trazido problemas nessa pegada um pouquinho mais difícil para treinar para as Olimpíadas.